Quando pensamos em espanto, geralmente vem à nossa mente algo de aparência indecorosa, mal parecida e que não nos causa atração. Daí surge a palavra espantalho, aquela figura que provoca medo, que se coloca no campo para espantar pássaros e roedores que atacam as plantações. Igualmente, pode surgir a ideia do espanto como uma situação que nos aparece de surpresa e que nos causa susto, fazendo com que nos sintamos paralisados. Tudo isso é verdade. Mas não quero tratar do espanto físico e externo necessariamente, mas do espanto da alma. O espanto é o assombro, é a sensibilidade ante o absurdo, e o absurdo é tudo aquilo que foge do fim para o qual foi criado. Se temos em nossas mãos uma calculadora que não firma com exatidão o resultado, a mesma não nos serve. Se um agasalho não nos aquece no dia frio, é inútil. Da mesma forma, o homem tem um propósito, o de glorificar ao Criador e deleitar-se nele para sempre. Os pássaros obedecem com exatidão o fim para o qual foram criados, e mesmo que toquem o chão e morram, ainda assim o farão por obediência. Os montes ficam estáticos em seus lugares, o mar obedece e vai até certo ponto na praia. Não nos parece curioso que o homem seja a única criatura que disse não ao Criador? Onde está o espanto diante disso? A desobediência no Éden trouxe algo que ultrapassa os tempos. Todas as faculdades do ser humano foram atingidas pela queda. Esse evento marcou a raça humana por inteiro e desde aquele momento nunca mais fomos os mesmos. O que mais me intriga é uma antropologia demasiadamente positiva. Parece haver uma campanha com o intuito de anestesiar o homem da noção da sua corrupção para que o mesmo perceba que o mal que há no mundo é causado pelo acaso. E o acaso tem nome: falta de educação, falta de segurança, falta de iluminação pública, ausência de saneamento básico e saúde. Esses pontos são usados como trampolim para legitimar a violência, desonestidade, a lascívia e todo tipo de mal presente na sociedade. A maioria crê que novos governantes serão resposta para o mundo caído, que a educação é o remédio para tornar o mundo um lugar melhor. Tudo isso é verdade se não levarmos em consideração o problema maior do ser humano: o pecado. Não importa o que façamos, ele estará lá. Onde está o espanto quando pensa-se nisso? Desgraçadamente, o pecado é algo que não nos dói mais. Ele não está mais exibido nas capas, hoje ocupa as entrelinhas. A sua banalização ocorre pois o mesmo se acha intramuros, assumindo aspectos, vestindo-se com trajes civilizados, mas atrás dessa aparência atua desenfreadamente para dissolver a nossa consciência, como define o professor Mário Ferreira dos Santos em seu livro Invasão Vertical dos Bárbaros. O cantor Michael Jackson, em uma de suas canções intitulada Man in the Mirror, relata: "Eu vou fazer uma mudança de uma vez em minha vida. Vai fazer muito bem. Vou fazer uma diferença. Vou fazer isso direito. Eu estou começando com o homem no espelho. Estou lhe pedindo que mude suas maneiras e nenhuma mensagem poderia ser mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e faça essa mudança." O autor da canção relata que precisa fazer uma mudança no mundo e entende que a mudança deve começar em si mesmo. Tomam por base a música do Michael Jackson para dizer que o espanto ante o espelho deve ser o primeiro passo para que o ser humano possa sair do estado de conforto. Kierkegaard, em Doença até a Morte, escreve: "O pecado é, em desespero, não querer ser a si mesmo diante de Deus." Ora, querer parecer uma coisa que não é diante do seu Criador é típico de um ser corrupto e perverso. Lembro-me que em alguns parques de diversões mais antigos existiam casas de espelhos. Ao entrar na casa dos espelhos, o indivíduo não se vê mais de forma verdadeira. O espelho mostra mais alto ou mais baixo, mais gordo ou mais magro do que ele realmente é. Ou seja, o reflexo não condiz com a verdade. Sendo assim, o estado que o homem vive dentro dessa casa é de engano. É impossível pensar em restauração sem antes nos encontrarmos com um espelho sincero. No Catecismo de Heidelberg, o domingo, segundo dia do Senhor, nos mostra que há uma coisa que reflete quem somos verdadeiramente: a lei de Deus. O segundo dia do Senhor nos mostra, na pergunta 3, como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Resposta: pela lei de Deus. Pergunta 4, o que a lei de Deus exige de nós? Resposta: Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, do 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A pergunta 5 diz: você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Resposta: não. Sou por natureza inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Da mesma forma que nos aproximamos de um espelho para nos contemplar a cada dia, também deve ser a nossa aproximação diante da lei de Deus para nos analisar todos os dias. O problema é que o espelho não consegue arrumar aquilo que ele revela. Assim também a lei. Ela mostra o diagnóstico, mas ela por si mesma não consegue nos sarar. Quando a Bíblia mostra que devemos amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, isso nos mostra o quão derrotados e miseráveis somos, pois não amamos nem sequer a nós mesmos. Quem verdadeiramente ama a Deus sobre todas as coisas? Quem nunca disse para o trem em tom humanístico: você era tudo aquilo que me faltava. Você completou o vazio que havia dentro de mim. Mais do que isso, quem nunca tornou absoluto aquilo que é relativo? Tudo isso revela o quão distorcido e idólatra é o nosso coração. Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, em certo momento diz: um ídolo é qualquer coisa que absorva o seu coração mais do que Deus, isto é, qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar 2 vezes. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo de seu coração: se eu tiver isto, sentirei que a minha vida tem sentido e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. A lei como espelho sincero nos mostra que não conseguiremos restaurar por nós mesmos a imagem e semelhança de Deus em nós distorcida. Entretanto, da mesma forma que a lei aponta o nosso pecado, ela aponta o remédio. Não há restauração para quem não se encontrar com aquele que cumpriu toda a lei perfeitamente: Jesus Cristo. Cristo é a beleza do espelho sincero. Ele será a porção bela em nós. Se confiarmos em seus méritos, Ele nos fará justo diante de Deus. A partir daí, Deus, ao olhar de cima, não vê mais um pecador perdido. Ele vê o sacrifício do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Em vez de nos incitar meramente uma compaixão pelo crucificado, a contemplação da paixão de Cristo deve fazer com que nos sintamos arrasados por ela. Devemos nos sentir aterrorizados diante de Deus pelo reconhecimento de nossa natureza pecaminosa. Afinal, todos nós, por nossos pecados, matamos o Filho de Deus. O reformador Martinho Lutero vai dizer: portanto, quando você vir os pregos atravessando as mãos de Cristo, tenha certeza de que essa é sua obra. Quando eu contemplar sua coroa de espinhos, tenha certeza de que eles consistem em seus pensamentos maus. A antropologia negativa nos humilha e nos dá a real noção de quem somos em essência. Não podemos negligenciar isso. É verdade que os tempos são novos, os hábitos mudaram, entretanto o cerne do pecado continua o mesmo. O homem continua a ser orgulhoso, egoísta e que vive uma vida como se não houvesse um Criador que domina sobre tudo e todos. O ponto alto do pecador é ignorar o espelho e o espanto. A desobediência não só nos coloca na situação em que estamos, mas nos afasta da cruz, e a cruz é o maior absurdo que existe. Como um Deus soberano e criador pode encarnar, sofrer, morrer por seres desobedientes. Meditar na cruz deve ser feito da maneira correta. Lutero perguntou: qual a vantagem de saber que Deus é Deus se Ele não for Deus para você? Além de meditar, é preciso experimentar esse amor. Não faz sentido um olhar de compaixão para a cruz se não a enxergamos como um espelho que reflete a nossa podridão. Em sentido ainda mais profundo para Lutero, o sofrimento e a morte de Jesus não constitui apenas em algo que ocorre na história, mas também algo que ocorre para mim. Se hoje somos salvos, devemos ao fato de que quando Ele estava naquele madeiro, Ele carregou os nossos pecados e o seu próprio Pai o esmagou como sacrifício. Cristo representa o grande espanto para todo aquele que, diante da realidade do mundo e do pecado, não se escandaliza mais. Pois se o pecado é um absurdo, a cruz é um absurdo maior ainda. Esse é o escândalo da graça. Que assim como Paulo, ao olhar para a lei, possamos clamar: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E ao olhar para a cruz, dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a graça de Deus possa ajudar você, que ainda não se espantou, a se enxergar como pecador, miserável, que carece em todas as instâncias e vertentes
do Cristo crucificado e ressurreto.